Olá, alunos, vamos para a nossa 110ª aula. Parabéns por estarem organizados aí, preparados para aprender, para assistir a mais uma videoaula. É sempre bom a gente fazer aquele lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom não se esquecerem de responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, ok? E também a gente está em fechamento de notas, né? Tanto as escolas bimestrais quanto as escolas que são trimestrais. Os professores estão aí preocupados em fazer o lançamento das notas de vocês, tanto no RCO, né? As escolas que adotaram o registro de classe online, quanto as escolas que ainda usam o livro didático mesmo impresso, né? Os professores têm que fazer o lançamento das notas, então procurem estar com as atividades de vocês em dia, fazer as atividades que estão pendentes, as atividades de recuperação. Os alunos que estão levando o material impresso para a escola e retirando, procurem fazer isso, né? Levar as questões respondidas, prestar bastante atenção, né? Tentar acertar as questões e entregar na escola para que os professores tenham aí esse material para fazer a correção e lançamento de notas. É bem importante a gente frisar isso, ok? Vamos ver o que preparamos para hoje? Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai fazer leitura de texto informativo sobre mito e mitologia, conforme já começamos na aula passada, né? Vamos inferir o sentido de palavras e expressões dentro do texto, identificar o conflito gerador de uma narrativa e reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação, comparando textos que tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, né? Em função das condições em que ele foi produzido e das condições em que será recebido. Então, vamos fazer a leitura aqui da questão, né, do que seria um mito. Novamente, eu trouxe aqui outros elementos composicionais do mito para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, observem aqui que o mito, ele pode ser uma narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Também pode se tratar de algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Então, fatos muitas vezes imaginários que foram passados, né, pelos ancestrais de geração em geração e que chegaram até nós porque alguém em algum momento fez a escrita, né, pegou ali, transcreveu do discurso oral falado para o texto escrito e hoje a gente tem esses registros históricos aí e conhecemos vários mitos, certo? Eu trouxe para vocês agora um slide, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão dos mitos, né, de uma figura aqui bem simbólica, que muitos de vocês conhecem, né, já assistiram desenhos animados, filmes, né? Então aqui, eu não sei se vocês já viram um texto que trabalha quais foram os 12 trabalhos de Hércules, né? Então Hércules foi um herói que enfrentou vários monstros e teve que limpar um gigantesco estábulo. Então aqui eu trouxe um texto publicado por Redação Mundo Estranho, né? O título é da editora que publicou, do local de publicação. Ok? Vamos ler então comigo? Foram tarefas que só podiam ser realizadas por alguém com força sobre-humana, como enfrentar uma serpente de várias cabeças. Na mitologia greco-romana, Hércules era filho de uma mortal com Zeus, o chefe dos deuses. Seu nascimento provocou a ira de Hera, a esposa oficial de Zeus, que mandou 2 serpentes matarem o recém-nascido. Este, porém, sem grande esforço, estrangulou as cobras, mostrando desde cedo possuir uma força descomunal. Hércules cresceu, mas Hera continuou a persegui-lo e usou seus poderes para provocar um acesso de loucura no herói, que acabou matando a própria esposa e os filhos. Quando Hércules recuperou a razão, procurou o oráculo de Delfos, o mais famoso templo de consulta às divindades gregas, para buscar orientação sobre como enfrentar a tragédia. Então eu vou chamar a atenção agora com relação à pontuação utilizada aqui no finalzinho desse fragmento de texto. Observem que nós temos aqui 2 travessões. Então, para que servem esses 2 travessões no meio de um texto em prosa? Então, ele introduz uma explicação com mais detalhes, mais pormenorizada, né, do que significa ali o oráculo de Delfos. Então, para trazer essa explicação, ao invés de utilizar entre vírgulas, foi utilizado ali entre os travessões.
né, o mais famoso templo de consulta às divindades gregas, né, se referindo ao oráculo de Delfos, certo? Então, por considerar necessário dar uma ênfase maior, o narrador, né, o escritor, nesse caso, resolveu utilizar essa marca de pontuação, o travessão. O travessão ele pressupõe uma pausa um pouco maior que a vírgula, né, e também chama um pouco mais a atenção do leitor. Né, isso tudo porque ele queria enfatizar aqui o significado do oráculo de Delfos, ok? E agora vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje, certo? Então, por meio dessa apresentação da história de Hércules, qual é o conflito gerador dos acontecimentos no enredo da narrativa que podemos identificar? Então, eu vou reler com vocês aqui, olha, para vocês tentar agora achar, né, o elemento gerador do conflito, certo? Então, olhem lá, na mitologia greco-romana, Hércules era filho de uma mortal com Zeus, o chefe dos deuses. Seu nascimento provocou a ira de Hera, a esposa oficial de Zeus, que mandou 2 serpentes matarem o recém-nascido. Este, porém, sem grande esforço, estrangulou as cobras, mostrando desde cedo possuir uma força descomunal. Hércules cresceu, mas Hera continuou a persegui-lo e usou seus poderes para provocar um acesso de loucura no herói, que acabou matando a própria esposa e os filhos. E aí, pessoal, qual é o conflito gerador dos acontecimentos no enredo dessa trama? Um tempo para vocês localizarem e sublinharem aí.
Retornando então, pessoal, observem lá. Então, quem conseguiu perceber aqui, né, que já na segunda frase desse fragmento de texto a gente tem, né, o conflito gerador dos acontecimentos do enredo, né? Então diz lá, seu nascimento provocou a ira de Hera, a esposa oficial de Zeus, que mandou 2 serpentes matarem o recém-nascido. Né? Então esse daqui vai ser o elemento principal que vai começar a gerar ali, né, a trama, os acontecimentos que vão compor o enredo dessa narrativa, certo? Agora aqui mais um fragmento, né? Então observe que ainda dentro desse fragmento foi omitido outro fragmento, né? Então foi extraído do texto uma parte, um pedaço foi tirada. De que forma que eu ilustro isso? Eu uso ali entre parênteses e dentro do parênteses as reticências, né? Então as reticências elas sugerem algo a mais, algo não dito, né? Então um fragmento que foi extraído, um pedaço do texto que foi tirado, está marcado ali por o uso, né, dessa pontuação, tá? Então sempre parênteses e reticências para deixar claro para o leitor que foi omitido um pedaço do texto, né? E ali a gente começa. O oráculo mandou-o se entregar em servidão a Euristeus, rei da cidade de Micenas, que ordenou a realização das 12 famosas tarefas. Os 12 trabalhos foram realizados para que Hércules se redimisse das mortes que cometeu e, também, para elevá-lo à condição divina ao fim de sua jornada, diz a historiadora Renata Belleboni, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Então, nesse texto agora, nós vamos para a segunda questão, né? Analisando esse texto. O texto que acabamos de ler, ele pode ser caracterizado como? Trata-se de um texto informativo, dissertativo ou descritivo? Um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas.
Retornando então, galera, observem lá que se trata de um texto informativo, né? Então, observem aqui que nós, além de utilizarmos os parênteses e as reticências dentro do parênteses, indicando que uma parte do texto foi omitida, foi retirada, nós temos também o uso das aspas, né? Então, ali na segunda frase, quando começa ali os 12 trabalhos foram realizados, antes de os 12 trabalhos, a gente tem, abre aspas, e na sequência, fecha aspas na palavra jornada, né? Aqui no finalzinho, aqui já quase do texto, né? Então, jornada fechou aspas. O que que isso indica? Que foi feita a citação de alguém, né? Quem que é a pessoa? A gente sabe qual é o autor dessa frase, né? O autor dessas palavras. Na sequência, a gente tem ali, né, um verbo de enunciação. A gente estudou, né, em aulas anteriores quais são os verbos de dizer, de enunciar que alguém vai dizer algo, né? Então, dizer, falar, anunciar, afirmar, são alguns verbos que a gente pode utilizar para introduzir a fala de alguém e fazer a citação da fala de alguém. São os chamados verbos de enunciação. Então, aqui diz, verbo dizer, a historiadora Renata Belleboni, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, né? Então, é uma universidade que fica em São Paulo, né? E a gente tem aqui um pouquinho da fala da historiadora, né? Nas pesquisas que ela fez essa fala em alguns dos trabalhos publicados por ela e alguém resolveu extrair esse fragmento da fala dela e colocou aqui nesse texto para vocês analisarem a questão do gênero discursivo, né? E de que forma que a pessoa fez essa citação. Utilizou a marca das aspas, né? Abre aspas no início da fala, fecha as aspas no final da fala dela e anuncia, né, com um verbo de enunciação, anunciando para o leitor quem que está falando essas palavras, né? Quem que é o autor. Então, a historiadora Renata Belleboni, certo? E agora, pessoal, vocês viram que o texto que acabamos de ler acertou quem marcou a letra A, né? Trata-se de um texto informativo. Muito bem. Vamos continuar nossas reflexões sobre Hércules. Então, segundo a mitologia, seu corpo humano foi queimado numa pira, mas sua essência ascendeu ao Olimpo, a morada dos deuses. Apesar de tudo ser um mito, alguns historiadores suspeitam que a história de Hércules possa ter sido inspirada num homem real, que seria um poderoso líder escravizado por algum reino grego. Né? Então, observem ali que tem uma imagem dele lutando com um leão enorme, né? E aqui na terceira linha do nosso slide, a palavra ascendeu escrita com SC. Né? Então, vocês têm ali que ascendeu ao Olimpo. O Olimpo é o local onde moram os deuses, dentro da mitologia grega. Né? Então, Zeus, Poseidon, Afrodite, todos os deuses da mitologia grega moram no Olimpo, né? É a morada dos deuses. E ascendeu significa elevou-se, subiu, né? Quando é escrito com SC. Né? Se fosse só com C, ascendeu com C, significaria acender no sentido de acender a lâmpada, acender a vela, aí só com C. Né? Mas acender no sentido de elevar-se, de subir, então é com SC. Né? Essa diferença que a gente tem aí na nossa ortografia, só por curiosidade. Ok? Continuando as nossas reflexões aqui então, na mitologia grega, o Monte Olimpo é a morada dos 12 deuses do Olimpo, os principais deuses do panteão grego. Os gregos pensavam nisto como uma mansão de cristais que estes deuses, como Zeus, habitavam. Zeus é o pai dos deuses, que exercia a autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião grega. É o deus dos céus, raios, relâmpagos, que mantém a ordem e a justiça na mitologia grega. Seu equivalente romano é Júpiter, enquanto seu equivalente etrusco é Tínia. Alguns autores estabeleceram seu equivalente hindu como sendo Indra. Né? Então, a gente tem os correspondentes ali nas diversas mitologias, tanto na mitologia grega, como na mitologia romana, né? Como em outras culturas aí, a mesma representação com nomes diferentes se referindo a Zeus. Certo? Agora vamos para a nossa terceira questão. Então, com relação ao mito, assinale a alternativa apropriada. Alternativa A. Trata-se de uma narrativa de teor fantástico e simbólico?
B. Apresenta personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. C. Algo ou alguém cuja existência é real e pode ser comprovada. Ou D. As alternativas A e B estão corretas. Então, vocês observem bem o enunciado dessa terceira questão, que pede para vocês assinalar qual dessas alternativas é a alternativa mais apropriada, ok? Um tempo para mais esse exercício. Retornando então, galera, olha lá quem assinalou a letra D, né, como a alternativa mais apropriada. Parabéns, né, porque as alternativas A e B estão corretas, certo? Então, tanto a gente tem como elemento que compõe ali um mito, uma narrativa de teor fantástico e simbólico,
né? Então lembrem-se de que a literatura fantástica ela mexe com elementos simbólicos, elementos que fogem ali à realidade concreta, material palpável, que mexe muito com o imaginário das pessoas. Aí na narrativa fantástica você pode ter elementos sobrenaturais, elementos imaginários, né, que não são explicados dentro, muitas vezes, de uma realidade concreta. Então, não dá para seguir um raciocínio lógico-matemático tentando verificar, né, quais são os elementos do fantástico que compõem determinadas narrativas. E no mito a gente tem essa possibilidade, né? Também na alternativa da letra B, a gente tem uma outra característica dos mitos, né, que é o fato de apresentarem personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas, né? Então a gente tem lá o Poseidon, né, o deus dos mares, né? Temos ali o Cronos, o deus do tempo, os deuses dos ventos e por aí vai. Então a gente tem ali as forças da natureza sendo incorporadas por criaturas que têm características humanas, né, que são os deuses da mitologia grega, no nosso caso da aula de hoje, né, e que vão constituir aí os mitos, certo? Então vamos para o exercício 4 agora. O que você sabe sobre mitologia grega? Escreva entre 3 a 5 linhas, comentando sobre os deuses, alguma narrativa que você se lembre a respeito desse assunto. Se não se lembra, então escreva o que você aprendeu nesta aula. Vamos fazer aí um exercício de treinamento da nossa escrita, ok? Procurem utilizar vírgula, ponto final, verifiquem aí se as palavras se escreve com S, com C cedilha, com 2 S, né? Procurem ver a ortografia correta das palavras, tá? Escrevam, né, o texto de vocês e daqui a pouco a gente volta para verificar aí uma possibilidade de resposta.
Então, retornando, pessoal, como essa é uma questão de resposta pessoal, né, não tem como a gente fazer inferência sobre o que cada um de vocês conhece a respeito de mitologia grega, né, mas alguns de vocês, às vezes, já aprenderam até em jogos digitais, né, vocês têm ali a figura dos personagens que são os deuses do Olimpo, né, então vocês já conhecem muito, né, de mitologia. Alguns que não conhecem, então fica o convite para vocês pesquisarem um pouquinho mais e aprenderem sobre, né? Então, se vocês digitarem lá mitologia grega naquela página do Google, vocês vão ter ali várias páginas que trazem explicação, narrativas, né? De como que é a história das mitologias gregas, como que se constituem os deuses, né? E são textos bem interessantes que atraem bastante o leitor e principalmente o público infanto-juvenil, ok? E agora? Vamos fazer um quiz, né? Então, mais uma questão de múltipla escolha para a gente fixar os conteúdos aprendidos durante a aula de hoje. Então, observe o enunciado. Segundo a mitologia, o corpo humano de Hércules foi queimado numa pira, mas sua essência ascendeu ao Olimpo, a morada dos deuses. A palavra essência que está em destaque, que está sublinhada. Então, as 4 alternativas abaixo apresentam sinônimos para a palavra essência. Qual delas condiz com o texto acima? Letra A, óleo perfumado extraído de uma planta ou flor. B, traço fundamental de uma pessoa ou coisa, a sua natureza íntima. C, existência. Ou D, ideia ou ponto principal. Então, mais um tempo para vocês refletirem e assinalar aí uma das alternativas.
E aí, retornando, pessoal, vamos verificar então qual alternativa está correta. Então, aqui é a letra B. Né? A palavra essência se trata de um traço fundamental de uma pessoa ou coisa, a sua natureza íntima. Né? Na filosofia, a gente tem uma palavra para identificar a essência dos fenômenos, da natureza das coisas, que é ontologia. Né? A ontologia é aquilo que vai tentar dar conta de explicar a essência mesmo, aquilo que compõe a natureza das coisas em si. Né? Então, aqui a gente tem uma definição apropriada para a palavra essência dentro desse contexto, como eu disse para vocês. Né? Vocês podem, se alguns alunos marcaram aí a letra A, considerando essência um óleo perfumado extraído de uma planta ou de uma flor, então, se você vai pesquisar no dicionário, pode ser sim que essa seja uma das definições. No entanto, essa definição não é apropriada para esse contexto de enunciação, né, onde o enunciado se coloca para vocês tentarem analisar. Então, dentro desse contexto, dentro desse enunciado, a palavra essência adquire esse significado proposto aqui pela letra B. Certo? Que se trata de um traço fundamental de uma pessoa ou coisa, né, a sua natureza íntima. Ok? Vamos para mais um quiz? Então, observem aqui mais um fragmento do texto. Zeus é o pai dos deuses, que exercia a autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião grega. Seu equivalente romano é Júpiter, enquanto seu equivalente etrusco é Tinia. A palavra equivalente, sublinhada nesse texto, significa, alternativa A, que tem posição superior numa hierarquia, B, que tem os mesmos atributos e a mesma funcionalidade, C, adversário, oponente, ou D, inferior, menor. Assinalem apenas uma alternativa.
E retornando então, galera, observem que quem assinalou a letra B, né, conseguiu acertar mais essa questão. Né? Então, a gente tem ali que a palavra equivalente equivale a que tem os mesmos atributos, né, as mesmas características e a mesma funcionalidade, certo? Então, a gente tem ali que o equivalente a Zeus, né, ou seja, deuses que teriam as mesmas características, os mesmos atributos, poderiam ser na literatura romana ali, né, na mitologia romana, Júpiter, né, e na mitologia etrusca, Tinia, certo? Então, equivalente significa que tem as mesmas características. Quem conseguiu captar isso, parabéns, acertou mais uma, né? Então, na nossa aula a gente fez uma retomada aí dos mitos e da mitologia grega, né? Lemos alguns textos informativos, fizemos a inferência sobre o sentido das palavras ou expressões, identificamos o conflito gerador de uma narrativa e fizemos o reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que abordam o mesmo tema. Então, seguem aí as referências para aprofundamento nos estudos. Agradeço mais uma vez pela participação de todos vocês e continuem em casa se puderem.